Fim de ano chegando, economia em crise, desemprego, mas isso não é novidade para ninguém. O que você precisa fazer é sentar, organizar as finanças para começar bem 2019. Esse é o assunto do programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Olá, seja bem-vindo a mais um Ed Farmácia. O tema de hoje, finanças empresariais. Você está cuidando bem das finanças da sua empresa? O papo de hoje é sobre isso. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber todas as notificações, dê um like, compartilhe, isso é super importante. A gente convidou o consultor em finanças empresariais, Jorge Wilson Alves. Jorge, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Prazer é meu. O assunto não sei se todo mundo gosta de falar sobre isso, finanças empresariais, né? Mas a gente precisa falar porque é super importante, até a sustentabilidade da empresa depende disso. Eu queria começar o nosso papo falando sobre fim de ano, economia em crise, desemprego. As empresas precisam ficar mais atentas às finanças, ao caixa, ao dinheiro? Sim, finanças sempre é importante para as empresas, né? Eu costumo dizer o seguinte, a finanças pode não garantir o sucesso da empresa, mas garante a sobrevivência. Porque você estando com as contas em ordem, sabendo exatamente os resultados que você está obtendo, você não perde dinheiro bobamente. Ao passo que se você não tiver o controle sobre as suas finanças, você pode estar vendendo muito, ter um ótimo negócio e estar perdendo dinheiro com ele sem saber até. E a gente está num bom momento, já em fim de ano, chegando, é um momento para sentar, olhar, organizar a casa, ver como que foi o ano, ou não, ou tem que fazer todo mês, como é que é isso? A rigor você tem que estar sempre olhando para frente, né? O passado é bom como informação para você acompanhar o seu desempenho, mas você tem que estar sempre olhando para frente. O negócio é que até por uma questão de organizar o seu trabalho, costuma-se marcar algumas datas, né? Você, quando vai chegando no final do ano, você já olha para o ano seguinte. Ao longo do ano, você vai sempre olhando para o mês seguinte, né? Você não vai estar o tempo todo planejando daqui a 12 meses. Então, final de ano é a hora de você olhar para o ano seguinte. Embora planejar ao longo do tempo, continuamente, é super importante. O planejamento é uma coisa dinâmica. Tem que ser uma coisa cotidiana, né? O que você delimita é o horizonte de tempo que você vai estar olhando e as variáveis com as quais você vai estar analisando os seus cenários. Agora, você que transita muito, tem muita experiência, convive com as empresas, elas estão cuidando bem das finanças? As empresas no geral? É uma pergunta difícil? Não é que seja difícil, é que às vezes é chato dar essa resposta, mas a verdade é que a maioria das empresas não olha para isso, né? É culpa delas? Não, muitas vezes é uma coisa muito assim da conjuntura, porque normalmente é uma empresa pequena, o dono está na linha de frente. Como acontece com o varejo farmacêutico. Exatamente. Então, a pessoa na linha de frente está envolvida com a linha de frente. E o planejar é a retaguarda. O planejar, você tem que apartar um tempo que você dedicaria a vendas, você tem que apartar para planejar. Dosar essa alocação, né, distribuição do teu tempo, o quanto você dedica a planejar, o quanto você dedica à gestão direta do negócio, não é uma ciência exata. Cada um vai administrar isso da melhor maneira. Mas a verdade é que a maioria das empresas, ou das pessoas que estão à frente das empresas, se envolvem muito com o fazer o dia a dia e não param para pensar um pouco mais além. E isso às vezes é complicado. Eu tive acesso a um dado, eu gostaria de colocar aqui para você, que é o seguinte, que as empresas em recuperação judicial no país, elas devem um total de 455 bilhões de reais em impostos para o fisco. Esse passivo, ele cresceu de dezembro do ano passado até setembro desse ano, ele cresceu 20%. Isso é reflexo da crise? Você acha que isso é reflexo da crise, essa dívida enorme que as empresas estão tendo? Sim, sim.
E até a situação que você colocou, recuperação judicial. Houve um aumento da quantidade de empresas com pedidos de falência e recuperação judicial nos últimos anos, né? Isso é consequência direta da crise. E o passivo fiscal, ele é muito comum de ocorrer porque a primeira conta que você atrasa é o imposto. Se atrasar salários, não tem como. Não tem como. Atrasar fornecedor, você vai ficar sem mercadoria. Não pode atrasar aluguel do ponto, por aluguel exemplo. do ponto, você ainda até administra um mês e tal, coisa. Porque você pode até, não é o ideal, mas você pode até jogar um pouco com a questão de que você não é expulso do ponto a qualquer momento. Demanda uma ação judicial e tal. O fisco é o último a tomar qualquer atitude nesse sentido, até porque ele tem um prazo de 5 anos para agir. Agora, quando ele age, ele costuma ter uma mão pesada, né? Porque as empresas muitas vezes fazem... Você falou em relação às multas, que as multas são muito altas, as penalidades... E as cobranças, uma ação de execução fiscal é uma ação muito complicada. É mais fácil você ser cobrado na justiça por um fornecedor e tudo. Até porque, por exemplo, você pode negociar com um fornecedor a qualquer momento. Uma ação de execução fiscal você não negocia. E você pode vir a perder um bem pessoal. Mas aí é uma questão jurídica, ao longo do tempo. No dia a dia, o fisco, se você atrasar o pagamento de imposto, ele não reclama. Você continua funcionando. Então, por isso que é comum você atrasar o fisco em situação de dificuldade financeira. Eu tenho até uma questão aqui, que é até que ponto é bom para a empresa empurrar a dívida com a barriga, né? E que dicas que você daria, nesse caso, para uma negociação de uma dívida com o credor? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá, empurrar a dívida com a barriga nunca é bom, porque você vai postergando um problema que vai só se acumulando. Mas e quando a empresa não tem dinheiro? Aí entra aquela questão que a gente estava falando do planejamento. Ela tem que sentar e repensar a sua situação. Porque o pior dos mundos é você continuar na mesma situação e só aumentando a dívida e piorando a sua situação. E aí esse planejamento da sua situação pode levar a uma série de conclusões diferentes. Por exemplo, pode haver uma necessidade de você realmente renegociar. E é preferível tentar uma renegociação sem ser através da justiça com uma recuperação judicial. Sim. Uma recuperação judicial é uma ação que você move e você acaba forçando os seus fornecedores, credores, a aceitarem aquelas condições de renegociação. Ora, reação contrária. Os fornecedores começam a restringir a concessão de crédito para você, se é que não interrompem completamente. Então, quando você busca de antemão uma negociação, você está demonstrando boa fé e você pode buscar uma continuidade da relação. Tem alguma dica para essa negociação? Por exemplo, buscar um mediador. Hoje em dia é muito valorizado na justiça a mediação. Então, a própria justiça procura, quem recorre à justiça, procura colocar um mediador inicialmente para tentar fazer um trabalho para evitar uma decisão. Mas uma pequena farmácia, por exemplo, pode fazer isso? Pode. Está com uma dúvida? Ela pode eleger um mediador para renegociar? O que seria essa figura? Essa figura é uma pessoa que domina as técnicas de negociação, preferencialmente seja uma pessoa que conheça daquele assunto que está sendo discutido. Se ele não conhece, ou se essa pessoa, né, não conhece, ela pode chamar uma outra pessoa que conheça aquele assunto para ajudá-la no processo. Né? E a mediação é um técnico naquele assunto e um técnico no processo de negociação, tentando colocar alternativas para fazer com que as pessoas que estão em divergência, por exemplo, o credor e o devedor de uma dívida que está difícil de ser solucionada, tentem chegar num acordo que seja bom para os dois. Então é você trazer um terceiro para tentar ajudar aquele meio de campo que está conflituoso. Que já pode estar desgastado. Pode estar desgastado. Obviamente isso depende do tamanho da dívida, da relevância dela. Cada um vai poder analisar um pouco aquilo ali. Mas o pior dos mundos é simplesmente
empurrando com a barriga, como você falou, porque vai estourar. Agora, Jorge, essa falta de dinheiro, de recurso para quitar os compromissos, para pagar as contas e, consequentemente, endividar as empresas, isso também é um pouco reflexo da má gestão do caixa, do fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa é uma coisa muito importante nas empresas, né? Me parece que elas, em geral, não falo das grandes redes, que são muito profissionais, mas do pequeno empresário, me parece que existe aí uma grande dificuldade em administrar, em gerir esse caixa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse fluxo de caixa para o pagamento dessas dívidas. Primeiro ponto é que as grandes empresas, mesmo com toda a competência em gestão, também quebram. Então, quando você tem condições de mobilizar especialistas para te ajudar a administrar isso daí na estrutura organizacional da empresa, e ainda assim você quebra, às vezes, né, dá uma dimensão da dificuldade que é você gerir financeiramente uma empresa, especialmente o fluxo de caixa. Então, numa pequena empresa, voltando àquilo que a gente estava falando no início, né, em que aquela expressão, né, assovia e chupa-cana ao mesmo tempo, o dono está ali na frente fazendo papel de gestor financeiro, papel de gerente comercial, e ele tem que se dividir em tudo, fica mais difícil ainda gerir. Né? A gente até pode dizer que a dimensão dos problemas talvez não sejam tão complexos, mas são tão cruciais quanto, porque uma pequena empresa ela não tem a mesma facilidade que uma grande empresa tem para se financiar, para buscar dinheiro no mercado e tentar resolver um problema de caixa de curto prazo. A pequena empresa normalmente não tem isso. Paga caro, não consegue, quebra. Né? Então, a gestão do fluxo de caixa na pequena empresa é crucial, não é simples. Né? Não é simples. Se tudo estiver indo bem, beleza, maravilha, mas se a gente vive uma situação de dificuldade como que a gente tem vivido nos últimos 3 anos, é uma coisa que é recomendável você buscar um apoio de um especialista, um contador da empresa, um consultor de pequenas empresas, que hoje em dia tem muitas empresas de consultoria trabalhando nessa área. O próprio Sebrae, né? Ele ajuda muito a empresa no pagar essa conta da consultoria, é um instrumento importantíssimo, né? Mas é muito importante, porque a gente poderia fazer um paralelo, uma analogia. Né? O caixa para uma empresa é quase que nem o ar para a gente, ser humano. O que falta o ar, você definha, você morre rápido. Né? Uma empresa sem caixa morre rápido. E que dicas que você daria para a empresa começar a se organizar, respirar um pouco melhor? Um exemplo clássico disso daí é você administrar os custos de financiamento. É muito comum. Hoje em dia, o uso de cartão de crédito está disseminado. Sim. Né? Então, você vende muito através de cartão de crédito. Sim. E, às vezes, você não presta atenção nos custos do cartão de crédito, da maquininha. Né? A revista da farmácia até fez né? Perde-se muito dinheiro com a antecipação. O principal custo é na antecipação. Porque mas ele antecipa para gerar caixa? Para gerar caixa, mas aí paga muito caro. Se você, numa situação dessa, você pode viver o seguinte paradoxo, que as empresas muitas vezes não conseguem entender, mas é o que leva à quebra da maioria. É aumentar as vendas e perder dinheiro. Porque quando você aumenta as vendas, você aumenta o volume do seu negócio. Vai aumentar a necessidade de mercadoria em estoque para vender, porque tem mais vendas. Sim. Aumentar a necessidade de mercadoria em estoque significa que você vai precisar de mais capital para financiar o seu estoque. Sim. Se você olhar o mercado de uma maneira geral, você compra uma mercadoria hoje, ela vai sair do teu estoque daqui a uns 2 meses, pelo menos. Porém, a conta do teu fornecedor vai chegar para pagar antes disso. Vai chegar no final do mês. Então, de onde é que você vai tirar o dinheiro para pagar o seu fornecedor? Da venda, mas você ainda não vendeu. E de onde, então, que tira?
você vai ter que buscar um financiamento. O que as empresas fazem quando vendem cartão de crédito? Descontam aquele dinheiro que ela vendeu hoje para receber daqui a 30 dias, ou em parcelas de 3, 4, 5 vezes, ela vai, muitas vezes, no mesmo banco onde ela contratou o cartão de crédito e desconta. Vai ver o custo disso daí. Dependendo do prazo, você, de repente, chega a pagar entre 5% a 10% do valor da venda, você paga de juros. Se você computar isso dentro da sua margem de lucro, ela foi embora. Então você vende mais, bota mais dinheiro no negócio, paga caro por esse dinheiro que você captou no banco vendendo o recebível do cartão de crédito e quebra. Jorge, eu quero que você dê uma boa notícia pra gente. Boa notícia? Fala uma coisa boa, porque eu tô vendo que tudo tá tão assim complexo, tá tudo tão difícil. Realmente ser empresário no Brasil quando a gente fala em finanças, normalmente a gente fala em dinheiro, custo do dinheiro e quebra, né? Porque paga-se o custo do dinheiro. Mas uma boa notícia é que hoje em dia no Brasil, a despeito da situação econômica que a gente vive, nós estamos saindo de uma recessão, né? Mas ainda não saímos. A gente esperava no início do ano que esse ano seria muito melhor do que ele melhor, realmente está sendo. Não foi. Mas pelo menos ele não, você não continua tendo queda de renda. Porque em 2015 e 2016, nós perdemos em cada ano praticamente 4% da renda, né? Ou seja, a produção, tudo aquilo que o Brasil produz, diminuiu 4%. Se você considerar que a população cresce 1 e pouco por cento ao ano, que as necessidades das pessoas vão se ampliando, você teve um recuo de renda, de produção muito grande. Pelo menos em 2017, a coisa já meio que zerou. Acho que a projeção é coisa de perto de 1% de crescimento, já é alguma coisa. 2017 ou 2018? Desculpa, 2018. 2017 ficou ali meio que no 0 a 0. 2018 deve dar perto de 1%. Né? Então, é muito ruim, mas é bem melhor do que perder 4% da renda ao ano. Né? Então, as coisas estão se equilibrando. E o varejo farmacêutico em específico, ele vai a previsão de crescimento para ele em 2018 é de 6,6%. Considerando que o PIB está previsto para crescer 1,5%, 1,4%, mais ou menos isso, ainda é um bom desempenho para o empresário do setor em comparação com outros setores da economia, porque as pessoas não param de adoecer. Exatamente, é o que eu ia falar. O termo técnico que a gente pode usar é o seguinte: existe uma inelasticidade na demanda por medicamentos. Ou seja, se você precisa, o que você falou, você não controla a doença. Se você precisa de medicamento, o fato de você ter uma redução da sua renda não te exime de comprar o medicamento. O que você vai fazer é deixar de comprar outra coisa para continuar comprando medicamento. Então, o negócio farmacêutico, né, o varejo farmacêutico, ele tem, numa ponta, ele tem essa vantagem, vamos dizer assim, de que, mesmo diante de uma recessão, as vendas não recuam muito. Por outro lado, inelástico, quer dizer, não se distende para um lado nem para o outro. O fato de você voltar a crescer também não significa que as vendas do varejo farmacêutico vão crescer muito, porque as pessoas não necessariamente vão ficar mais doentes. Vão tomar mais remédio só porque tem mais dinheiro no bolso. Só porque tem mais dinheiro, exatamente. Então, é uma característica desse tipo de negócio, né? E você, quando pensa em finanças, finanças empresariais na área do varejo farmacêutico, você tem que conhecer essa realidade para poder fazer o seu planejamento financeiro. Entendeu? Sim. Então, essa é uma questão. Mas, só para concluir o meu raciocínio, que você perguntou, o que tem de bom? O que tem de bom é que, embora a gente esteja saindo de uma recessão, você teve a inflação controlada, as taxas de juros estão baixas, então está muito mais barato financiar. Isso não implica que você pode
tomar crédito em qualquer lugar, que é aquilo que a gente está falando. Até porque o crédito não está liberado. Não está barato o crédito. Mas existe muita concorrência nesse setor de cartão de crédito, que é o que responde por grande parte das vendas do varejo farmacêutico, e que há espaço para você negociar reduções de custo financeiro. Eu acho que é até uma oportunidade para falar com quem está nos assistindo que a Ascoferd recentemente fez uma parceria com o Banco Santander e com a empresa GetNet, que é do Santander, que está com taxas bem específicas, bem atrativas para quem é associado. Então fique ligado, entre em contato com a Ascoferd se você quiser mais informações sobre isso. Jorge, eu vou ter que começar a encerrar o programa, mas antes eu gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo, aí, uma mensagem para encerrar, enfim, o seu recado. O recado é sempre de otimismo, né? Porque se o recado fosse pessimista, eu diria para você, saia do negócio. Não é essa a ideia. Eu acho que todos os negócios têm espaço para trazer benefícios, especialmente o varejo farmacêutico, e eu acho que o pior momento já passou, agora vai vir o melhor momento, né? Então é hora de aproveitar e recuperar um pouco do todo o esforço que foi gasto ao longo dos últimos anos para a gente se manter na tona, né? É isso. Agora, isso não significa que as coisas virão fáceis. Como eu estava dizendo, chamando a atenção, um ponto sempre crítico para as pequenas empresas, principalmente, é o custo do crédito, muito calcado em cima de crédito de cartão de crédito. Esse é um ponto que pode melhorar bastante a situação de rentabilidade da empresa se ela buscar novos fornecedores alternativos para processamento de transações de cartão de crédito, para desconto de recebíveis de cartão de crédito, e o próprio Banco Central vem facilitando a entrada de empresas novas nesse segmento exatamente para fomentar a concorrência. Né? E por que essa questão tem espaço para melhorar? Porque o risco para um banco de financiar a venda com cartão de crédito é perto de zero, porque quem é o devedor daquele documento de venda não é o portador do cartão. O portador do cartão deve para a administradora do cartão. A administradora do cartão é que se responsabiliza pelo pagamento daquele... Então é praticamente garantido receber aquilo, né? Exatamente. É uma grande empresa, não é uma pessoa física que está devendo. Então, quando uma instituição financeira desconta recebíveis de cartão de crédito, o risco daquela operação para ela é baixíssimo, até porque... Até fraudes não está sujeito, porque as transações são todas eletrônicas, checadas e autorizadas. Então, não venda fácil o seu recebível. Negocie muito e exija taxas favoráveis. Se o teu banco não conceder, procure um outro fornecedor desse serviço. A concorrência nessa área está ficando muito intensa e as taxas tendem a se reduzir. Né? Bom, vamos ficar aqui na torcida para que a gente tenha um 2019 muito melhor e que as empresas consigam se estabilizar, consigam fazer, né, melhorar o caixa. Enfim, Jorge, obrigada pela sua participação. Foi ótimo conversar com você. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo que é super importante. 2019 vai ser muito melhor, com certeza. É só você começar já a se planejar, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. The raindrops fall